Mansidão. Sabe, a gente ouve muito essa palavra, né? Especialmente quando se fala dos frutos do espírito. Mas será que a gente entende mesmo o que ela significa? Porque muitas vezes a primeira imagem que vem à cabeça é de fraqueza, de passividade. Hoje a gente vai desconstruir essa ideia e descobrir a força incrível que se esconde por trás da verdadeira mansidão. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar localizando a mansidão na Bíblia, depois mergulhar nas raízes gregas da palavra. Aí vamos corrigir um mal-entendido bem comum, olhar, por exemplo, o Supremo de Cristo, analisar um dilema prático do apóstolo Paulo e, para fechar, descobrir de onde vem essa força toda. Então, para começar, vamos situar a mansidão. Ela não é uma ideia solta, sabe? Ela faz parte de uma lista bem famosa e super importante para a vida cristã. Tá aí, em Gálatas, capítulo 5, a mansidão, às vezes traduzida como gentileza, tá ali, listada junto com amor, alegria, paz, coisas gigantescas. Mas a chave para entender o poder por trás dela tá na palavrinha original usada no texto. Vamos descobrir qual é? E isso nos leva direto para a nossa investigação. Para a gente entender a profundidade da mansidão, a gente precisa voltar um pouco no tempo e perguntar que palavra os escritores do Novo Testamento usaram e o que ela realmente queria dizer para quem ouvia naquela época. A palavra é praotes, e na sua essência ela significa isso mesmo, gentileza, bondade, humildade. Mas para entender o verdadeiro poder dela, a gente precisa cavar um pouquinho mais fundo, ir até a raiz. E a raiz é praos. Agora pensa comigo, um mar calmo. Um mar calmo não é um mar fraco, né? Pelo contrário, ele tem um poder imenso, mas que está sob controle. E essa imagem é perfeita. Praus não descreve a ausência de força, mas sim uma força que age com tranquilidade e controle. Com essa imagem do mar calmo e poderoso na cabeça, vamos agora confrontar de vez o maior mito sobre a mansidão. O mito é essa ideia de que ser manso é ser um capacho, alguém que aceita tudo e deixa os outros passarem por cima. Mas a verdade bíblica é exatamente o oposto. Não se trata de ser passivo, se trata de ter uma força que não vem do nosso ego, mas que está completamente submetida a Deus, confiando no controle e na bondade dele. E se a gente precisa de uma prova definitiva de que mansidão é força, não precisa procurar muito longe. É só olhar para o exemplo mais poderoso de todos, o próprio Cristo. Olha que impressionante! O próprio Jesus usa a palavra praus para se descrever. A pessoa mais poderosa que já caminhou nesta terra se define como mansa e humilde. Isso redefine tudo. Ele está nos convidando para uma tranquilidade que só vem dele, não importa o que esteja acontecendo ao redor. Certo. Agora vamos sair um pouco da definição e ir para a aplicação prática. Como essa qualidade se mostra numa situação real, de conflito? O apóstolo Paulo nos dá um exemplo perfeito disso. Paulo coloca uma escolha bem direta para a igreja de Corinto, que estava passando por uns problemas bem sérios. A resposta deles ia definir como ele ia agir. Basicamente, ele perguntou: vocês querem uma correção dura na base da força ou uma restauração feita com amor? As duas opções não podiam ser mais diferentes. A vara, ou rabdos em grego, significava uma disciplina severa, quase um golpe. Por outro lado, o espírito de mansidão, nosso conhecido praotes, era uma abordagem que vinha com amor, misericórdia e o desejo de construir, de edificar. A escolha era entre a dor e a cura. Então, se a mansidão não é uma característica que a gente simplesmente decide ter, de onde ela vem de verdade? Como a gente cultiva essa força controlada? O ponto crucial é este: a verdadeira mansidão não vem de nós. Ela é o exato oposto do egoísmo e nasce da confiança total em Deus. É quando a gente confia no controle e na força dele que abrimos espaço para o Espírito Santo trabalhar e cultivar essa qualidade em nós. E aqui está a grande conclusão de tudo isso. Mansidão não anula a nossa força, ela a coloca no lugar certo. É como ter todo o poder de um oceano, mas com a calma e o propósito que vem de Deus. E isso nos deixa com uma reflexão final. Imagina só, como seria aplicar essa força, não a passividade, mas uma força calma, controlada, nos desafios do dia a dia. Como isso poderia mudar as nossas interações, as nossas reações e, no fim das contas, nos nossos resultados? A resposta para isso pode ser realmente transformadora.